Bom dia a todos, começando mais uma semana, segunda-feira, dia 19 de maio. Vejamos como está a agenda de indicadores a serem divulgados essa semana no Brasil e no mundo, pessoal. Vamos lá. Aliás, vou iniciar aqui por indicadores que saíram ontem à noite, na noite de domingo. Saiu o indicador de produção industrial anual referente ao mês de abril, últimos 12 meses, né? Fim dos mês de abril, lá na China. E anteriormente, no mês de março, produção industrial havia crescido 7,7% em 12 meses. Agora, fechando abril, a produção industrial na China cresceu 6,1% em 12 meses. Veja que foi uma queda bastante grande, nesse indicador de 12 meses lá. Isso está totalmente ligado, tenho certeza, com a batalha tarifária, mundial, principalmente, polarizando Estados Unidos e China. Da mesma forma, a taxa de desemprego na China saiu referente ao mês de abril. Até o mês passado, aliás, no mês de março, o nível de desemprego na China era de 5,2% e agora, fechando o mês de abril, o índice ficou praticamente estável, caindo para 5,1%, o que é estranho, né? Lembrando sempre que os indicadores que vêm da China nós temos que olhar com bastante reticência, porque não são assim tão confiáveis, né? Mas, veja, com a atividade industrial caindo tanto, o nível de desemprego se manteve praticamente estável, até caindo um pouco. Não sei, tá? Mas vamos lá. Oficialmente, índice de desemprego na China caiu um pouquinho, agora de 5,1%. Boletim Focus já saiu essa manhã, com poucas alterações. Vejamos aqui. O IPCA para 2025 caiu um pouquinho, né? A inflação agora é esperada em 5,5%, contra 5,51% na semana passada, uma leve redução, o que é bom. Para 2026, manteve-se inalterada a inflação, esperada agora em 4,5% no próximo ano e em 4% em 2027. O PIB melhorou um pouquinho também para 2025, passando de 2% de crescimento do Produto Interno Bruto na semana passada, agora para 2,02% neste ano. 2026 permanece inalterado em 1,7% e 2027 também inalterado com 2%. Câmbio, leve redução no câmbio para 2025. Semana passada, esperávamos que fecharíamos esse ano com R$ 5,85, agora R$ 5,82. Nada mudou para 2026, onde o câmbio permanece esperado em R$ 5,90 e 2027 também inalterado com R$ 5,80. Selic, da mesma forma, permanece já há várias semanas inalterada. A expectativa deste ano é fecharmos com Selic de 14,75%, 2026 12,5% e 2027 10,5%. Demais indicadores que teremos essa semana. Ainda nessa segunda-feira, dia 19, teremos a divulgação do IBC-BR. É um índice de atividade econômica apurado pelo Banco Central que procura antever e dar subsídios para enxergarmos como virá o PIB, E veja só, mês passado, esse IBC-BR indicava um PIB potencial de 0,4% e agora para o mês de maio já está sendo projetado bem abaixo, 0,2% aqui, metade do PIB do mês passado. Vejamos se isso aqui vai se confirmar ou não e como isso aqui conversa com aquele indicador que eu mostrei agora há pouco, que é a evolução do PIB, que na verdade está projetando um aumento para esse ano, tá? E aqui a projeção do Banco Central especificamente para maio vem com uma redução. Na segunda-feira ainda teremos o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, tá? É o índice mensal de abril e também anual de 12 meses. Lembrando que no mês passado, esse índice mensal foi de 0,6% e o IPC anual, também no mês passado, foi de 2,2%. A 20 de maio, terça-feira, sairá a balança comercial mensal de abril do Japão, o que é um dado importante, porque é uma economia muito forte, uma economia com forte atividade econômica de importação e exportação, e é também um termômetro de como está a economia, como estão as relações comerciais ao redor do mundo depois da história aí das guerras tarifárias que, ao longo das semanas, vem se ajustando. Os dados anteriores de março mostram uma balança comercial positiva em 559 bilhões de ienes, e a projeção para este mês é de 227 bilhões. Veja que é uma queda bastante grande, de mais de 50%. Porém, quando você analisa nos últimos 12 meses, essa balança comercial japonesa, sim, ela varia bastante, mas tem uma tendência de alta, uma tendência de crescimento. Essa do mês de abril é particularmente importante, porque será a primeira a ser divulgada após a imposição no início do mês, lá, de abril, das tarifas bastante elevadas a nível mundial impostas pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 21 de maio, teremos a reunião da política monetária do Banco Central Europeu, que é quando eles vão sentar e discutir sobre a taxa de juros na comunidade europeia. Vejamos se isso virá mantendo o nível atual ou se há um viés de baixa, como é esperado pelos agentes econômicos da Europa.
Quinta-feira, 22 de maio, teremos a divulgação dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais no mês anterior vieram com 229 mil novos pedidos de desemprego e os pedidos de seguro-desemprego contínuos apontaram no mês passado 1.881.000 pedidos em andamento. Na sexta-feira, dia 23 de maio, teremos a divulgação das licenças de construção mensal de abril nos Estados Unidos, sendo que no mês passado, de março, foram 1.467.000 novas licenças de construção, e é esperado agora um nível de 1.412.000, um pouco abaixo do mês passado. Da mesma forma, teremos a divulgação na sexta-feira do indicador de vendas de casas novas mensal de abril nos Estados Unidos, que no mês passado de março foi de 724.000 novas vendas de casas novas, e agora há a expectativa de um nível de 696.000 casas novas vendidas, o que também é abaixo. Tanto as licenças de novas construções como as vendas de casas novas parece que vem decaindo tanto de fevereiro para março, como agora nessa expectativa de março para abril. Olhando rapidamente aqueles indicadores que eu passo para vocês todos os dias, vamos ver como eles desempenharam na janela de uma semana. Ibovespa na semana passada subiu quase 2%, 1,96%. O IFIX subiu 0,9%. S&P e Nasdaq continuaram recuperando, que já vinham recuperando na semana anterior. S&P subindo 2,14% e Nasdaq 2,87%. O ouro recuou um pouquinho, tá? Depois desses ajustes, dessas conversas, vamos dizer assim, essa bandeira branca que foi aí hasteada nos Estados Unidos e China com um prazo de 90 dias para discutirem e decidirem sobre tarifas, o ouro recuou um pouquinho, né, porque as tensões diminuíram, recuou 1,32% na semana passada. Petróleo recuperou um pouco, né, a grande queda que nós vemos observando nas últimas semanas, recuperou. Petróleo WTI subiu 1,9% e o Brent subiu 2,30%, mas veja que em um mês ainda acumulam quedas entre 2% e 3%. Em um ano, na janela de 12 meses, petróleo caindo aí mais de 22%. O dólar subiu 0,24% na semana passada, mas ainda acumula uma queda de 3,7% no mês. O índice dólar, o dólar DX, que é a força do dólar perante uma cesta de moedas fortes mundiais, subiu 0,22% na semana, acumula alta de 1,6% no mês, mas ainda cai um pouco mais de 3% no ano. Então o índice dólar hoje está em 100,946. Acima de 100 é dólar mais forte que essa cesta, abaixo de 100 é dólar mais fraco frente a essa cesta mundial. Bitcoin subiu bastante bem, aí fechou nessa meia-noite de domingo para segunda com uma alta de 3,29%, acumula 0,14% na semana, 23% em um mês e 56% em um ano. Títulos americanos, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos, né, fechou a sexta-feira com uma taxa de rendimento ao ano de 4,44%. Foi uma alta em todas as janelas, e isso preocupa um pouco. Veja só que em uma semana os títulos americanos estão pagando mais, né, essa taxa de rentabilidade subiu 1,45%, em um mês 3,37% e em um ano 1,38%, o que significa que neste momento, né, com dados fechados na última semana, nós temos uma leve tendência de ainda aumento da taxa de remuneração anual desses títulos de 10 anos. Isso significa que as expectativas de redução de inflação ou de uma economia mais forte, elas estão sendo debeladas. Ainda existe muita incerteza nos Estados Unidos, o que é refletido nessa taxa. Por outro lado, no Brasil, apesar de na semana passada nós temos aumentado ou a rentabilidade anual dos nossos títulos de 10 anos terem aumentado 2,8%, passando para 14,08% ao ano, em um mês nós estamos aí reduzindo 3,6%. É claro que em um ano ainda é bastante alta, com 20,8%, porque ao longo dos últimos 6 meses, 12 meses, nós só temos aumentado e bastante as taxas de rentabilidade dos nossos títulos, tanto em função da economia americana que continua em alta, como também das questões internas que nos obrigam a oferecer uma boa rentabilidade para os nossos títulos públicos, não só por causa da inflação, mas por causa das incertezas internas, como, por exemplo, e principalmente a questão fiscal brasileira. Então vamos agora às principais, vamos dizer aqui, eu coloquei aqui poucas notícias, mas notícias bastante importantes para nós monitorarmos ao longo dessa semana. Vamos lá. Matéria da BBC News Brasil da semana passada, intitulada 4 razões por que Trump escolheu o Oriente Médio para a primeira viagem internacional desse mandato. Bom, basicamente aqui a matéria fala sobre 4 grandes razões e eu estou aqui abordando apenas 3 delas, ok? Primeiro, grandes negócios. Ao anunciar seu plano inicial em março, Trump deixou claro que fechar negócios econômicos com os países árabes ricos era uma prioridade importante. Ele declarou que sua decisão foi tomada depois que ele recebeu a promessa de que centenas de bilhões de dólares em acordos com empresas americanas que fabricariam equipamentos para a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio estariam, sob discussão.
Entre aspas aqui para o Trump. Com suas reservas financeiras, fundos de riqueza soberana e vasto potencial de investimento, os estados do Golfo desempenham um papel fundamental na economia global. E considerando os desafios domésticos que enfrenta na área econômica, Trump também reconhece que as vantagens das suas relações com os estados ricos do Golfo é extremamente grande. Em 2017, em seu primeiro mandato, Trump alardeou a assinatura de contratos no valor de mais de 450 bilhões de dólares, incluindo a venda de equipamentos militares avaliados em cerca de 110 bilhões de dólares. Desta vez, nesta viagem agora, ele ocupa as manchetes com promessas de acordos ainda mais lucrativos. Ele espera investimentos de até $1 trilhão da Arábia Saudita. Além disso, a Casa Branca anunciou que os Emirados Árabes Unidos se comprometeram com um contrato de investimento de até 1,4 trilhões nos Estados Unidos ao longo de 10 anos. O segundo motivo da viagem, a volatilidade no Oriente Médio. Os planos do pós-guerra na faixa de Gaza e os assuntos não terminados com o Irã encabeçam a lista de temas pendentes da política externa americana. E os países aliados do Golfo Pérsico seriam úteis nas duas situações. Na sua viagem, é provável que Trump procure obter financiamento dos países do Golfo para qualquer trabalho de reconstrução do território devastado pela guerra. Espera-se que Trump peça aos aliados do Golfo que ajudem, em primeiro lugar, a finalizar a libertação dos reféns restantes em Gaza. Este é um objetivo que já conta com o envolvimento dos países do Golfo. O Catar, por exemplo, abriga a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. O país desempenhou um papel fundamental para garantir acordos relativos aos reféns israelenses e ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Em relação às negociações entre os Estados Unidos e o Irã para a paralisação do programa nuclear iraniano, todas as partes parecem interessadas em evitar uma guerra. E Oman está mediando as discussões entre o Irã e os Estados Unidos. Trump declarou que há progressos e que é possível que um acordo final seja atingido em breve. E o terceiro motivo para essa viagem, a influência do Golfo na crise global. A Arábia Saudita assumiu o papel de mediador-chave entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Em uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia, realizada em fevereiro em Riad, na Arábia Saudita, foi discutida a realização de diálogos para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas sem a participação dos ucranianos. Esta foi a primeira reunião desde a invasão russa em 2022 e marcou o fim dos esforços unificados do Ocidente para isolar Moscou. Em março, a Arábia Saudita recebeu as delegações dos 3 países que mantiveram rodadas de negociações separadas para pôr fim à guerra na Ucrânia. Essas conversas entre os Estados Unidos e a Ucrânia em Jeddah, na Arábia Saudita, foram as primeiras mantidas por Trump e pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde a discussão no Salão Oval da Casa Branca, transmitida ao vivo pela televisão no final de fevereiro. Os ucranianos descreveram as negociações de Jeddah como produtivas. Elas ajudaram a desfazer alguns desentendimentos. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também conseguiram mediar acordos para a troca de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os estados do Golfo ganharam influência política e econômica significativa devido ao seu desempenho nas negociações das crises regionais e globais, bem como graças ao seu poderio econômico e suas vastas reservas de petróleo e gás natural. A China e outros rivais dos Estados Unidos reconhecem a importância estratégica do Golfo Pérsico, de forma que a manutenção de fortes vínculos com seus aliados regionais é muito interessante para Washington. Matéria publicada na Investing.com na noite de ontem, 18 de maio. Preços do petróleo recuam em meio a preocupações com o excesso de ofertas. Bom, vamos começar um pouquinho antes nessa notícia. A Moody's, de fato, a Moody's rebaixou a classificação de crédito soberano dos Estados Unidos nesta sexta-feira de AA1, o maior nível possível, reduzindo agora para um nível abaixo, AAA. A agência citou preocupações com a dívida crescente do país, na casa de 36 trilhões de dólares, um problema que poderia piorar sob os cortes de impostos propostos pelo presidente Trump. Isso levou a um sentimento cauteloso entre os traders de petróleo, que já estavam lidando com os desenvolvimentos que apontam para um potencial aumento de oferta de petróleo. Trump disse na semana passada que os Estados Unidos estavam muito próximos de garantir um acordo nuclear com o Irã e Teherã havia mais ou menos concordado com os termos. Pois é, a assinatura de um acordo e a remoção de sanções poderiam fazer o petróleo iraniano retornar ao mercado com bastante força, potencialmente afrouxando o equilíbrio global entre oferta e demanda de petróleo. Para o dia, grande parte da atenção está em uma ligação programada entre o presidente Trump e o presidente Putin sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Fundamentalmente, porém, mesmo se víssemos um acordo de paz e o eventual levantamento das sanções contra a Rússia, haveria apenas um aumento limitado na oferta, dizem alguns especialistas. Além disso, a Agência Internacional de Energia, a AIE, disse na quinta-feira que a oferta global de petróleo aumentará mais rapidamente do que o esperado anteriormente esse ano, à medida que os membros da OPEP+, revertem cortes de produção. Bom, e nós entramos essa semana aqui no Brasil, com muita coisa acontecendo, Temos aí o embate entre o Judiciário e o Legislativo acerca do projeto da anistia. Temos o escândalo na CBF, que está aparecendo aí, o pessoal
Quanto mais cava, mais minhoca aparece. E temos também a questão do roubo, do rombo, né, do INSS, que está em cartaz, em voga, né? Muita tensão no ar, muitas coisas que podem afetar bastante o cenário político no Brasil. Né, com tudo isso acontecendo, nós vimos na semana passada muitos ativos se valorizando bastante, alguns caindo e outros se valorizando bastante. Começamos a perceber uma rotação entre ativos, né? Os ativos que são um pouco mais sensíveis a taxas de juros, a dívidas, começam a desempenhar bem, já vislumbrando, né, antecipando uma possível estabilização e início de queda na Selic em algum momento. E com tudo isso, nós vemos agora, por exemplo, a abertura, né? Os mercados aí mostrando as indicações pré-abertura com razoável estabilização na Bolsa Brasileira e queda entre 1 a 1,5 nas bolsas americanas. Estamos aqui iniciando a semana, vejamos como as coisas vão se desenvolver. Qualquer coisa que justificar, estarei aqui de volta conversando com vocês ao longo dos dias. Um abraço a todos e uma boa semana.